Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao nosso estudo da vida e da obra do apóstolo Pedro. É um prazer, uma satisfação ter você aqui. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho, do pós-ascensão do nosso Mestre Jesus, como for ali o comportamento, dos discípulos, especialmente ali vamos analisar a vida de Pedro e sua obra. Ok? Quero te pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe. Se você receber um link aí desse vídeo, compartilhe esse link também. E sempre lembrando que tem um link de acesso no primeiro comentário aí a primeira descrição, melhor dizendo, aí do nosso vídeo, tem um link que você vai acessar o nosso grupo de estudo. E ali, ao final desse estudo de Pedro, no final aí de fevereiro, mais propriamente no dia 28, terça-feira, que inclusive é meu aniversário, eu vou liberar um link aí para você. E através desse link você vai poder entrar lá na plataforma da Hotmart e adquirir o livro sobre a vida de Pedro, totalmente aí com um desconto para você de 50%, só para quem está exclusivo lá no grupo de estudo, ok? Então abra sua Bíblia, a gente vai falar um pouquinho agora de Atos dos Apóstolos e em seguida, nos próximos estudos, nós vamos começar a falar um pouquinho das epístolas de Pedro, certo? Talvez ainda fiquemos ainda em Atos no próximo estudo e a gente finaliza com as epístolas, ok? Queria que você abrisse sua Bíblia. Primeiro, um dos textos que eu mais amo na Bíblia, Atos 1, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, o nosso mestre está na sua ascensão e ele está dando um conselho aos seus discípulos, para que eles ficassem em Jerusalém, fiquem, não vão para suas casas, não se separem. E ele fala no versículo 8: mas se recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Isso aqui é uma preparação de Cristo, para os apóstolos. Quando ele diz recebereis, é a mesma coisa que sereis batizados. E Atos dos Apóstolos, não entendo por que algumas pessoas ainda têm muitas polêmicas, acerca desse livro, mas esse livro ele foi escrito por Lucas, o companheiro ali de jornada, em uns momentos ele foi companheiro de Paulo também, das cadeias de Paulo também. Você pode ver isso lá em Lucas 1:3, que ele vai dizer lá que acompanhava Paulo, em suas últimas 3 viagens ali. Lucas capítulo 1, versículo 3. Esse livro também ele foi escrito mais ou menos ali 67 ou 68 depois de Cristo. Você pode ver Colossenses 4:14 também, que vai confirmando isso pra gente. Quando a gente tem o Evangelho de Lucas, você tem Paulo. Quando a gente tem o Evangelho de Marcos, você tem Pedro. Tá? Então fica atento com isso. Só quero falar de algumas coisas aqui no que diz respeito à vida de Pedro. Olha só, ainda no capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer assim: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: homens, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Então, perceba aqui uma coisa. Pedro, antes desse encontro com o Espírito Santo, ele só dizia tolices. Nós vimos lá em Mateus, capítulo 16, versículos 22 e 23, que ele chega a falar para o Senhor: tem compaixão de ti. E é repreendido duramente pelo Senhor. Olha o capítulo 17 também, versículos 24 e 26. Mas após a ressurreição de Cristo, ele é capaz de expor as profecias, ele é capaz aqui, como nós vimos nos versículos 16 e 17, de falar: olha só, como foi dito, foi predito, predisse pela boca do profeta Davi, pela boca de Davi, pela boca do rei do profeta Davi. Davi não era só rei, mas era um profeta também. Ele exercia ambos os cargos ali. Ele era rei e sumo sacerdote, também, por isso que ele
pôde comer o pão da propiciação, mas não vamos entrar aí nesses meandros aqui. Entraremos talvez quando falarmos da vida de Davi. Amém? Vamos continuar aqui. Então quero que você veja comigo aqui o seguinte, a partir do versículo 1, versículo 1 do capítulo 2 de Atos, né? Olha que interessante aqui, eu não quero entrar em muitas polêmicas, né? Mas não tem como não entrar, até porque você pode e deve mandar suas perguntas lá por e-mail, né? Se ficar alguma dúvida aí, se você coçar a cabeça e não entender, manda a sua pergunta, né? Do capítulo 2 agora até o capítulo 12, versículo 24, a gente vai ter o Pedro, né, sendo aqui muito focado, né, muito focado. E porque ele vai estar se direcionando muitas das vezes aos judeus. Logicamente, quando ele chega na casa de Cornélio, ele vai ter aquele encontro que nós vimos. E se você quer maiores detalhes sobre isso, você pode ir aí no canal, né, Rafael Guarnier, e assistir a série de Atos dos Apóstolos. Você vai perceber isso aqui muito mais claramente. A gente vai passar por aqui só abordando alguns temas aqui da vida de Pedro, tá? Interessante aqui, vamos ver aqui, ó, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, ou seja, estavam todos juntos. E de repente veio do céu um som como um vento veemente, né, e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Né? Agora olha um detalhe interessante aqui. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Né? Eles estavam ali para celebrar o Pentecoste, a festa de Pentecoste. Né? E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma aqui, tá? Então você tinha judeus de todos os lugares do mundo e a questão aqui é que eles se entendiam, eles podiam se entender aqui, né, uns com os outros, ok? E aí você vai chegar aqui a partir do versículo 14, né, no primeiro discurso de Pedro. E eu quero aqui gastar algum tempo para você ver quão poderoso é, né, a transformação que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida depois desse encontro, né, que Pedro teve ali. Olha que tremendo. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, o que quer dizer que Matias, né, que havia sido eleito apóstolo a partir do versículo 15, já fazia parte aqui dos apóstolos, ok? Então levantou a sua voz e disse-lhe: homens, né, num sinal de respeito, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isso corresponderia aqui às 9 da manhã. Né? Imagina um monte de homem embriagado 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha ele novamente aí citando os profetas, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então perceba aqui o seguinte, esse profetizar aqui é no aspecto exterior, né? Perceba aqui, ó, quando ele diz, e nos últimos, ele começa aqui a partir da primeira vinda. Né? Olha lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, você vai entender isso. Calma que a gente vai chegar lá e você vai entender junto comigo, ok? E aí ele vai dizer assim, que do meu espírito derramarei sobre, há uma diferença aqui, derramar sobre e derramar em, ok? Dentro, aqui não é dentro, é sobre. Lembra que eu falei para vocês? O Espírito, quando ele é derramado em você, ele muda a sua vida. O Espírito, quando ele é derramado sobre você, ele te capacita para o ministério, ok? E nós não podemos estarmos capacitados para o ministério se o Espírito não estiver em, ok?
Então vamos lá, continuando, versículo 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão, né, o dia do juízo do Senhor futuro aqui que ele está dizendo também. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor, né, e vapor de fumo. Perceba aqui que agora Pedro vai começar a profetizar acerca dos últimos dias. Olha só. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia e glorioso dia do nosso Senhor. Né? Olha lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Versículo 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, do 22 ao 36 agora, ele vai dar o testemunho de Jesus, né, em sua obra, na sua morte, na sua ressurreição e ascensão. Né? Então, ele vai arrumar um problema danado aqui para ele, né? Vocês sabem disso. Versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, né? Presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Que ele já está com a faca enfiando, né, aqui nos judeus, né, especificamente aqui nos israelitas. Né? Então, quando ele fala determinado conselho, né, ele está dizendo aqui que ele tinha, né, aquele conselho que nós vimos lá na crucificação, né, de antes da fundação do mundo. Esse conselho tinha sido fundado já, e Jesus tinha presciência disso, porque ele já estava crucificado também, assim como nós estávamos eleitos nele antes da fundação do mundo. Certo? 1 Pedro, capítulo 1, né, versículo 20, Apocalipse 13, 8, você pode ver isso. Né? Ele vai dizer... quando ele fala no finalzinho, mataste pelas mãos de injustos, você vai ler esse aqui, Judas Iscariotes, né? Lucas 22, versículos 3 ao 6. Tá? Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Né? Olha Atos 10, capítulo 10, versículo 40 e 41. Romanos 8, versículo 11. Né? O Senhor é o Deus da ressurreição, né? E possui a vida, né, indestrutível, conforme Hebreus, também capítulo 7, 16. Olha quanta coisa poderosa, né? Esse homem de Deus, o apóstolo Pedro, está aqui falando no meio do fogo, né? No meio ali daqueles mesmos que haviam condenado e crucificado Jesus. É por isso que eles vão ser presos. Né? Por isso que eles vão ser presos. Porque o judeu, especialmente os fariseus, eles não conseguiam ouvir acerca de Jesus. Que eles, quando eles crucificam Jesus, eles acham que eles acabaram com um problema. Mas agora o problema persiste através da vida, não só de uma vida simples, mas de uma vida ousada desses apóstolos agora aqui, revestidos pelo Espírito Santo. Ok? Continuando. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, porque está, à minha direita, para que eu não seja abalado. Davi é messiânico, todos nós sabemos disso, muitos dos seus salmos são messiânicos, e ele está falando aqui de Cristo. Então não tem esse papo dos hereges aí, né? E fica tranquilo que nós muitas das vezes seremos hereges também, né? Depois da declaração ali, depois de Lutero e toda a luta que ele teve, todos aqueles que não são católicos são considerados hereges pela Igreja Católica. Né? Então, eu e você somos hereges, né, em certo aspecto. Mas há muita heresia no meio da igreja, principalmente da igreja evangélica, infelizmente, de pessoas que dizem que a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus, a Bíblia só é a palavra de Deus quando Jesus fala. Né, e eles desconsideram o Antigo Testamento, e isso é absurdo, né, e alguns chegam até a desconsiderar partes já dos evangelhos, como se os evangelhos não fossem a palavra de Deus, porque Cristo está sendo relatado ali, e a palavra de Deus só vai vir depois da ascensão de Cristo. Então, irmãos, isso é absurdo. Cristo está em toda a Bíblia. Cristo foi a ovelha sacrificada no Éden, foi o animal sacrificado no Éden,
para que as vergonhas de Adão e Eva pudessem ser tapadas. Quando eles vão lá e fazem um sacrifício, entre aspas, de um vegetal e se cobrem as suas vergonhas com folha, o Senhor vem e fala, não é assim que vocês vão conseguir cobrir suas vergonhas, o seu pecado não vai ser anulado através das folhas, mas o seu pecado vai ser anulado através do sangue de um animal inocente, e aquilo já representa o nosso Cristo. Lá, então, na criação, Cristo já estava. Quando você vai um pouquinho mais à frente, Abraão, Isaac, Jacó, você tem representações em toda a vida dos patriarcas sobre Cristo. Eu vou pegar só um exemplo. Jacó, quando ele luta com um anjo, na realidade ele está lutando com Cristo. E ele tem a sua coxa ferida, porque ninguém que tem um encontro com Cristo continua andando do mesmo jeito. Se você andava de um jeito, depois que você tem um encontro com Cristo, você tem que mudar o seu caminhar. Amém? Continuando, Moisés, aquela sarça era Cristo. E várias outras citações, a gente pode ficar aqui a tarde inteira citando aqui o Antigo Testamento, que é Cristo se revelando através do Antigo Testamento. A questão é que ali nós temos a sombra do que vem a ser a revelação, a manifestação do Novo Testamento. Então não confunda as coisas, não vai em papo de pastor que vai falar, o Antigo Testamento para mim não serve de nada. Esse pastor está muito equivocado em sua teologia, amém? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para falar da verdade e a verdade que liberta, certo? Continuando, até me perdi aqui, não sei mais onde eu parei. Versículo 26. Por isso, Atos 2, 26. Se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, olha aqui o que Pedro está focado agora. A minha alma está alegre, não é porque eu estou aqui vivo, porque para ele isso pouco importava, irmãos. Depois da restituição que ele teve, que nós vimos lá em João 21, viver para ele é Cristo, morrer é lucro, e ele está preocupado, e o que deixa ele alegre, que é o que deveria nos deixar também, é exatamente esse versículo 26. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou ainda a minha carne há de repousar na esperança. 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno. É isso que deve alegrar a nossa alma, a nossa vida. Versículo 28. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Então, para sair aqui da morte e entrar na vida, nós precisávamos da ressurreição do nosso Mestre. E foi isso que ele fez por mim e por você. Ele é o primogênito dentre os mortos. Por isso, nós temos garantia de que não pereceremos. Amém? Versículo 29, ele continua. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. E ele estrategicamente fala de Davi porque Davi é uma referência para os judeus. E o é até o dia de hoje. Que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto de seus lombos, segundo a carne, se levantaria, o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Olha lá Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Então, olha quantas referências de Lucas você tem em Atos. Mais uma prova de que o autor desse livro é Lucas. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Não tem como errar. Versículo 31. E antevendo isto, ou seja, Davi antevendo, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Todos nós quem? Todos nós os apóstolos. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque os judeus estavam falando, esses caras estão bêbados.
Mas não, Pedro está aqui exortando-os e explicando o que está acontecendo, porque eles não tinham essa visão. Versículo 24, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor, Deus, né? Ao meu Senhor, Cristo, assenta-te à minha direita. Então, presta atenção aqui, Davi, ele não havia subido até o dia aqui do Pentecoste. Isso é tremendo demais, né? Versículo 35, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está sendo enfático aqui. A quem vós crucificaste, Deus fez Senhor. Lucas 1:43, tá? E aí ele vai finalizar aqui com chave de ouro, né? E a gente vai encerrar aqui esse nosso estudo com a conversão aqui de 3.000 pessoas. Aquele que só fazia besteira antes do Espírito Santo, agora vai pregar no seu primeiro discurso, vamos dizer assim, praticamente na fundação da igreja, no início da igreja, 3.000 pessoas se convertem, olha lá. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Que faremos, homens e irmãos? Versículo 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Perceba aqui que o Pedro está batizando em, ou seja, sobre o nome, em nome, ou seja, sobre o nome. Nesse versículo 38, se você for lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, você vai ver que você tem três aqui, posições aqui, 3 preparações do Espírito. E você tem 3 preposições que são usadas em relação a essas preparações. Você tem batizado em, seja batizado em nome, em é a realidade. 2, eis, que é por dentro, e epi, que é sobre. Então, 3 origens gregas para essa mesma palavra aqui, e a gente tem que buscar na origem muitas das vezes, por isso que é importante os estudos, para que vocês possam ter esse entendimento. A gente lê, e muitas vezes, se a gente não for buscar no original, na Septuaginta, a gente não vai compreender algumas coisas aqui. Amém? Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, ou seja, aos judeus, a vocês, a nós judeus, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quando ele se refere a tantos quantos, ele está se referindo aqui aos gentios, E com muitas outras palavras, isso testificava, ou seja, a experiência, E os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa, dos judeus ali pervertidos, De sorte, versículo 41, que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia alegraram-se quase 3.000 almas. Para fechar, 41 aqui até o 47, que a gente tem o início da vida da igreja aqui. Olha que tremendo isso, irmãos. Do 42, ao 47. Ó. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Hebreus, capítulo 2, versículos 3 e 4. Depois você olha lá, tá bom? E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Os apóstolos tinham uma comunhão, tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. As pessoas usam muito esse texto aqui, para falar acerca de então era socialismo que estava vendo aqui. Irmãos, pelo amor de Deus, não confundam as coisas. O Estado não está tomando nada aqui das pessoas. As pessoas estão, por sua própria vontade, vendendo e repartindo. E isso é prova de amadurecimento, porque quando nós temos mais do que nós necessitamos para viver a nossa vida confortavelmente, você está retendo aquilo que poderia abençoar outras pessoas. Eu não estou dizendo que nós não podemos desfrutar de uma boa casa, de um bom carro, não é isso. Mas tem pessoas que têm muito guardado e tem muita gente passando necessidade. Essas pessoas não abrem
os seus cofres, vamos dizer assim, ok? Ah, continuando, 46 e 47 para a gente finalizar. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza, né, de coração. Né? Então, perceba que você ainda tinha aqui uma lembrança do judaísmo, né, em alguns atos desses apóstolos até. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Né? Eles não viviam separados aqui. Interessante, né, irmãos? Essa fala aqui, essa última do versículo 47, né? Olha só, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Mais uma vez, a salvação é para aqueles que hão de se salvar. É duro isso. Para alguns é um choque, mas é o que a Bíblia diz. Né? Então, desse versículo 42 a 47, o que nós percebemos aqui? Nós percebemos ensinamento, nós percebemos comunhão, nós percebemos partir do pão e nós percebemos oração. É o resumo aqui da vida da igreja, da vida cristã. Ensinamento, comunhão, partir do pão e oração. Na próxima aula, a gente vai continuar ainda no capítulo 3 aqui, quando nós vamos falar aqui de um momento poderoso da vida de Pedro aqui e vamos tentar fazer um resumão aqui, né, na próxima aula até o capítulo 14, para a gente fechar a passagem de Pedro aqui por Atos e entrarmos lá nas epístolas de Pedro, já encerrando lá, né, nos últimos estudos da nossa vida e obra de Pedro aí. Eu espero que você tenha sido tremendamente impactado e abençoado por essa mensagem. Se foi, curte, compartilha esse vídeo, inscreva-se aí no canal, né? E caso você queira, mande aí sua dúvida, né? Tenha ficado alguma dúvida, manda aí pro e-mail pra gente poder gravar o vídeo de sábado. Rafael, por que você não tem gravado o vídeo de sábado? Porque vocês estão entendendo tudo, não estão mandando perguntas, então a gente não tem gravado. Mas se tiver dúvida aí é só mandar. Né? Algumas dúvidas eu até respondi lá pelo comentário do YouTube, porque algumas pessoas perguntaram, mas eu não gravei até hoje sábado por isso, tá bom? Então estamos aí segunda e quinta, mas eu acho que tem sido bênção para vocês, né? Receber alguns feedbacks na igreja e isso muito me alegra, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo estudo aí, né? Vamos seguindo firme aí com tudo, irmãos. Esse é um ano poderoso de estudo para a mudança da nossa vida, amém? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.